Olá, sexto ano, tudo bem? Então é o seguinte, eu vou fazer uma revisão para a nossa prova discursiva, que acontece no dia 25 de junho, né? Então, eu vou fazer aqui, são dos módulos do 9 até o 12. Então, primeira coisa, polígono convexo e polígono côncavo. Como que eu sei diferenciar um do outro? Então, o polígono convexo, quando eu colocar em qualquer lugar no interior dele, se eu colocar dois pontinhos no interior dele, e eu ligar esses dois pontinhos, observe que o meu segmento está todo dentro, né, todo no interior do polígono. Isso é ser convexo. Agora, no côncavo, vai existir um lugar, né, dois lugares aqui, que eu vou ligar esses dois pontinhos. E observe que fica fora, tá? O segmento vai para fora, fica no exterior do polígono, tá? Então, no convexo, todo o segmento no interior, no côncavo, ele sai do polígono, ok? Vamos lembrar que é polígono regular. Um polígono é regular se ele possuir todos os lados com a mesma medida e todos os ângulos com as mesmas medidas. Tá? Por exemplo, o quadrado é um polígono regular, que ele tem os quatro lados iguais e os quatro ângulos retos, tá? O que é perímetro? É o contorno, tá? Obtemos o perímetro somando todas as medidas dos lados. Aqui eu coloquei também a nomenclatura de alguns polígonos, tá? Polígono com 3 lados é o triângulo, com 5 lados é um pentágono, 7 lados heptágono, 9 lados eneágono, 4 lados quadrilátero, desculpa, né? Ele pode ser quadrado, mas nem sempre. 6 lados hexágono, 8 lados octógono, 10 lados decágono. Quadriláteros. Então, aqui eu desenhei alguns quadriláteros. Então, se ele tiver, ó, esse lado aqui da base menor e a base maior, né? Se eles forem dois lados paralelos, ele é chamado de trapézio. Observe que esses outros dois lados não são paralelos, porque quando eu prolongo, eles acabam se encontrando, ok? No paralelogramo, eu tenho dois pares de lados paralelos. Então, tanto os do lado quanto de cima e embaixo são paralelos. Então, trapézio, um par de lados paralelos, paralelogramo, dois pares de lados paralelos. O que é ser retângulo? Ser retângulo é ter quatro ângulos de 90 graus, quatro ângulos retos. O que é ser losango? É um quadrilátero que tem os quatro lados de medidas iguais. O que é um quadrado? Ele tem quatro ângulos retos e os quatro lados têm medidas iguais, ok? Se você observar, essas três figuras aqui embaixo, elas têm dois pares de lados paralelos. Então, essas três também podem ser classificadas como paralelogramo, tá? Fazer uma revisãozinha de plano cartesiano. Deixa eu limpar sujou tudo de borracha. Então, vamos lá. Eu fiz aqui um quadrilátero, A, B, C, D. Eu quero ver quem que é o vértice A. O vértice A tá aqui, ó. Ele tá em cima do eixo Y. Então, o X é 0 e o Y é 6. O B, se eu olhar aqui, ó, descer aqui, até chegar no eixo das abscissas, o X é 5. E aí, eu vou pro eixo das ordenadas. Y é 6, tá? O ponto D, ele também está bem em cima do eixo das ordenadas. Então, o ponto D, o X é 0 e Y é 2. E o ponto C, se eu descer aqui, ó, eu chego no 5. Então, o X é 5 e se eu for para cá, para a esquerda, chego no 2. Então, Y é 2, tá? Então, lembra, primeiro, sempre é o valor do X. Segundo é o valor do Y, tá?
Se tiver em cima do eixo Y, o x é 0. Se tivesse em cima do eixo x, y seria 0. Ok? Por exemplo, se eu quiser marcar o ponto P, 4 e 0, ele estaria aqui, ó. Tá? 4 e 0. O x é 4 e y é 0. Ok? Então, vamos continuar agora. Lembrar aqui que são diagonais. Aí, eu não coloquei uma proteção. Risca, marca tudo embaixo essa caneta. Deixa eu pegar uma proteção aqui. Fica tudo pingado, fica uma coisa feia. Vamos lá, vamos lembrar que são diagonais. Bom, primeiro, o triângulo, né? Os triângulos, que eu coloquei com acento aqui, então vamos falar, os triângulos não têm diagonais, tá? Nenhum triângulo tem diagonal. Como eu tô falando só de um, pode até tirar esse acento aqui, vai. O triângulo não tem diagonal. Qualquer quadrilátero convexo, ele tem 2 diagonais, tá? E um pentágono tem 5 diagonais, ok? Então, o que são diagonais? São aqueles segmentos que ficam aqui no interior, ligando de um vértice ao outro do polígono, tá? Então, triângulo não tem, um quadrilátero vai ter sempre 2 e o pentágono tem 5, tá? Aí, você vai fazer um 6 lados, um hexágono, 9, tá? Então, vamos lá. Vamos agora revisar classificação de triângulos. Também não vou precisar daquela proteção embaixo, mas tudo bem, vamos lá. Quanto aos ângulos, então o que eu tenho que ver quanto aos ângulos? Se tiver um ângulo de 90 graus, ele tem um ângulo reto, ele é chamado de triângulo retângulo. Se não tiver um ângulo maior do que 90 graus, olha o tamanho da boca aqui, ó, que é aberto. É um obtuso aqui esse ângulo, né? Então o triângulo é obtusângulo. Se os 3 ângulos internos forem agudos, o que é ser agudo? Menor do que 90, o triângulo é chamado de acutângulo. Agora, a classificação quanto aos lados. Se ele tiver os 3 lados com a mesma medida, ele é chamado de triângulo equilátero. Se tiver 2 com a mesma medida, ele é isósceles. Agora, se tiver cada um deles com medidas diferentes, chamado de escalene, ok? Deixa eu colocar aqui, que aí você consegue copiar melhor para o seu caderno, tá? Vamos ver se eu consigo pôr a tela toda. Ok? Copia tudo bonitinho, bem lindinho. Continuando. Gente, eu usei muita borracha aqui hoje fazendo conta. Transformação de unidade de medida. Então, nós temos quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Na prova, eu posso colocar para você, por exemplo, um quadrado que tenha lado medindo 10 milímetros, cada lado do quadrado tem 10 milímetros, e eu quero o perímetro, só que eu quero em centímetros. Então, o que você faria? Tá? Você tem que fazer a transformação. Ok? Então, o que eu falei? Vamos ver se eu lembro. Um quadrado, deixa eu desenhar aqui, cada lado medindo 20 milímetros, tá? E eu quero o perímetro dele em centímetro. Então, eu faço o perímetro normal, 20 vezes 4, 20, 40, 60, 80 milímetro. Só que se eu pedir em centímetro, você tem que vir aqui fazer o seguinte, milímetro para centímetro, ó, é essa linha de baixo, é dividir por 10. 80 dividido por 10, 8 centímetros, tá? Então, para isso que eu preciso fazer as transformações, tá? Vou deixar aqui bonitinho para você copiar no caderno. Última coisa. Deixa eu... Tá cheio de... Essas folhas estão cheias de borracha. Figuras semelhantes. Então, o que é figura semelhante? Elas vão ter a mesma forma, os mesmos ângulos, só que terão tamanhos diferentes, tá? Ou eu multipliquei por um número, ou eu dividi por um número. Então, nesse caso, eu peguei um retângulo 2 por 3, multipliquei cada lado dele por 3. Então, 2 vezes 3, 6 centímetros. 3 vezes 3, 9 centímetros. O perímetro desse meu
retângulo, perímetro vai ser 3 mais 3 mais 2 mais 2. Não posso nunca esquecer que tem 4 lados. 3 e 3, 6, mais 4, 10, tá? A área, lembra como calcular a área de retângulo? É base vezes a altura. Então, é 3 vezes 2, 6 centímetros quadrados de área, 10 centímetros de perímetro. Do outro aqui, eu vou ter que somar 2 vezes o 9 e 2 vezes o 6. Então, 9 e 9 dá 18, mais 12. Então, vai dar 30. E a área é 9 centímetros vezes 6 centímetros. 6 vezes 9, 54 centímetros quadrados, tá? Lembra, o que aconteceu com o perímetro? Também foi multiplicado por 3, tá? Era 10, como a minha constante aqui ó, é vezes 3, o perímetro também multiplica por 3, ok? Então, deixar aqui bem bonitinho, você copia. E uma ótima prova para vocês. Espero um 10 de cada um. Beijo!